Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma degustação sobre bioética na perspectiva dos cuidados em saúde. Eu sou Mônica Benarroz, nutricionista, mestre em ciências da saúde e doutora em bioética, ética aplicada e saúde coletiva. Este é o nosso sexto e último vídeo de degustação, mas eu estou disponível para falar com você no privado, se você tiver interesse em se aprofundar nos assuntos de bioética. No vídeo de hoje, nós vamos tratar de um tema que vem me acompanhando ao longo desses 20 anos e tem sido assim um guia, um orientador para as minhas práticas de cuidado. A gente vai falar sobre bioética, nutrição e cuidados paliativos. Nós já falamos nas aulas anteriores sobre vários aspectos da bioética. Fizemos uma breve introdução, falamos das características, falamos do agir moral, do quanto a bioética é importante para a humanização e falamos, por último, da bioética nos cuidados paliativos. Hoje a gente vai juntar esses assuntos dentro de uma abordagem voltada para a questão nutricional, que é a minha área de atuação. Vamos lá? Nosso assunto, bioética, nutrição e cuidados paliativos, que é o título da aula de hoje, conforto, memórias e dignidade. Esse tema, ele tem a ver com um artigo que eu publiquei em 2009 com dois colegas, dois colaboradores, a Giovana Failassi e o Leandro Barbosa. Ele foi publicado no Caderno de Saúde Pública e foi um artigo que ele é um dos precursores que fala sobre esse tema, onde a gente traz a bioética para pensar a nutrição nos cuidados paliativos. Na época, eu trabalhava no Instituto Nacional de Câncer, na unidade de cuidados paliativos. Lá foi, inclusive, o local onde eu tanto conheci os cuidados paliativos como eu conheci a bioética. Os cuidados paliativos, ele não anda sozinho sem a bioética, e a nutrição também precisa da bioética para poder guiar, direcionar as suas condutas. E foi um amor à primeira vista, e de lá para cá eu venho estudando a temática e ensinando sobre o tema também. Eu destaquei desse artigo, que é um dos precursores sobre esse tema, uma citação: a nutrição é uma ferramenta importante nos cuidados paliativos, podendo ajudar o paciente nos aspectos físico, psicológico e social, além de promover o bem-estar e a qualidade de vida. Lá atrás, em 2009, quando eu publiquei esse artigo, a gente pouco falava disso aqui no Brasil. Pouco falava e, infelizmente, ainda pouco falamos. O artigo, ele dá uma tônica, né, diferenciada, trazendo a importância simbólica, terapêutica, humanizadora e compassiva do alimento. Isso vem sendo falado muito pouco ainda, como eu disse. Infelizmente, a gente está muito preocupado com o estado nutricional, o quanto a comida pode fazer para melhorar sintomas, que é a questão terapêutica, para reverter um quadro, muitas vezes irreversível, quando o paciente já está em cuidados paliativos, significa que ele tem uma doença incurável, progressiva, ameaçadora à vida, mas nem sempre isso é contemplado, é compreendido. Então, esse artigo ele foi justamente um divisor de águas na minha vida, e desde então eu venho estudando mais e mais o papel, o valor da alimentação e o papel desse alimento na vida dessas pessoas. A gente sabe que falar de papel tem a ver com função, mas quando a gente fala de valor, ele diz respeito àquilo que aquele alimento significa na vida da pessoa. E isso faz toda a diferença na compreensão, não só do nutricionista, como também do profissional de saúde que está ali cuidando daquele doente. Os cuidados paliativos, eles ganharam status ao longo desses anos. Como eu falei, eu publiquei esse artigo em 2009, onde pouco se falava de nutrição e bioética e cuidados paliativos. Ao longo desses anos, o conceito e a abrangência dos cuidados paliativos foram ampliados, teve uma maior compreensão da importância dos cuidados paliativos na saúde pública, várias ligas acadêmicas, cursos surgiram, seminários, tudo procurando trazer uma maior compreensão e uma maior também divulgação dos cuidados paliativos dentro da academia.
E também tivemos a promulgação da Política Nacional de Cuidados Paliativos em 2024, maio do ano passado. Entretanto, a gente vê que ainda existe uma negligência com a questão da nutrição. Ou seja, os cuidados paliativos eles vêm ganhando mais força, mais compreensão dentro da sociedade, mas a questão nutricional, ela continua, vou dizer assim, negligenciada, ainda fica em segundo, terceiro plano. Nem sempre você tem um nutricionista dentro de uma equipe, nem sempre você tem uma abordagem mais qualificada para avaliar o papel da alimentação para aquela pessoa. Nem sempre você consegue interferir de forma que o paciente possa ter ali a realização de um desejo alimentar. Isso não acontece em todos os lugares, muito pelo contrário. O que a gente vê na prática, pelo menos o que os meus alunos trazem nas aulas de especialização, são queixas de que, muitas vezes, até mesmo o profissional de nutrição, quando passa, ainda tem uma abordagem muito mais voltada para a questão biológica do que para a questão do valor, do conforto, do prazer. Então, quando a gente não dá atenção para essas coisas, a gente acaba violando direitos e acaba também trazendo a desumanização daquele atendimento. Violação de direitos por quê? Porque quando a gente pensa em nutrição, em alimentação, a gente está falando de algo que é um valor, que é um direito humano, considerado um direito humano. E a gente muitas vezes não se dá conta disso, como se direitos humanos fossem apenas para as pessoas que estão bem. As pessoas que estão em situação de doença terminal, de uma doença progressiva, ameaçadora à vida e até mesmo limitante, elas também precisam ser respeitadas nos seus direitos e os direitos humanos também funcionam para ela. Vamos trazer essa junção, né, dessas três temáticas, né, bioética, nutrição e cuidados paliativos, com alguns conceitos que eu separei para a gente poder lembrar um pouco, né, do que é bioética e qual o seu papel nessa compreensão da alimentação, da questão da nutrição. Então, lembrando, né, bioética é uma ferramenta que capacita os profissionais de saúde a lidarem com as questões complexas da vida e do viver. Vamos lembrar que vida e viver diz respeito à condição biológica, vida e viver, a subjetividade desse modo de vida, como se escolhe viver. E escolher viver também significa escolher o que vai comer. Quando eu penso em nutrição, eu estou falando de uma ciência interdisciplinar que estuda a alimentação e a relação dos alimentos com a saúde, com a cultura, com a política, a sustentabilidade, os direitos humanos e a vida nas diferentes dimensões do viver. Questões de alimentação e nutrição, eles vão impactar tanto os aspectos emocionais, sociais, culturais, financeiros, espirituais, existenciais das pessoas. E a gente precisa se dar conta de que, se a gente não cuida dessa lacuna, a gente vai fazer um estrago na vida do doente. E quando a gente pensa em bioética, todo o nosso agir moral deve produzir um bem, um benefício, alguma coisa que vai gerar valor para o doente e não trazer prejuízo nem dano para ele. E cuidados paliativos? O que a gente fala de cuidados paliativos? Só lembrando que são cuidados ativos que estão ali para prevenir e aliviar sofrimentos. E também que os cuidados paliativos são um direito humano, considerado direito humano já há muitos anos. Trazendo para essa temática mais específica do alimento e da comida, vamos pensar o seguinte: o alimento e a comida, eles são importantes para quem? O Roberto da Mata, que é um antropólogo brasileiro, ele diz que alimento é tudo aquilo que pode ser ingerido para manter uma pessoa viva. E comida é tudo que se come com prazer, de acordo com as regras mais sagradas da comunhão e da comensalidade. Olha, eu traduzi o que ele disse nessa frase, nessa oração. Na culinária, os alimentos transformados em comida se materializam em valores e tradições, que constroem os hábitos alimentares e a identidade cultural.
Quando a gente pensa em hábitos alimentares e identidade cultural, o que te vem à mente? Certamente não é o paciente que está com uma sonda no nariz ou com uma sonda no estômago. Também não é o paciente que está moribundo em cima de uma cama, internado. E muito menos aquele que está lá no quarto, lá, passando mal, vomitando. Você não se lembra, você nem pensa que essas pessoas também têm hábitos alimentares que precisam muitas vezes ser resgatados e tem uma identidade cultural que também precisa ser resgatada. Por isso está lá no nosso título a questão da memória. A memória, ela precisa ser resgatada. Não só a memória da lembrança, mas de você trazer à tona aquilo que dá esperança para aquele paciente. E muitas vezes tomar um golinho de café é tão bom para ele. Às vezes ele quer um picolé apenas, porque ele não consegue engolir direito, ele não consegue mastigar, a boca está muito seca. E um picolé, ele não vai fazer grande esforço, ele vai apenas chupar e ter ali um saborzinho diferente. E a gente precisa considerar essas coisas, pensar que os alimentos eles vão se traduzir em valores. E os pacientes, eles têm os seus valores, e esses valores precisam ser resgatados, recuperados, reconhecidos. Tudo isso faz toda a diferença na qualidade de vida do doente. Ainda há muito a fazer. É o título aqui desse slide. É uma citação da Cicely Saunders, a pioneira dos cuidados paliativos. Há muito a fazer, isso abre aqui um leque para a gente pensar em muitas coisas que podem ser feitas para os pacientes dentro dessa perspectiva da alimentação. Eu posso prestar atenção no que ele gosta, eu posso saber de que forma eu vou levá-lo a um momento de prazer, a um momento de resgate de memórias afetivas relacionadas à alimentação. Eu posso pensar de que forma a alimentação ela pode ser mais adequada para atender às suas necessidades, não nutricionais, mas as suas necessidades de conforto, de prazer também. Enfim, tudo isso precisa ser pensado. Não apenas se o paciente ele pode ou não comer. Isso é um problema bioético sério, um dilema, inclusive, que a gente pode discutir em outro momento. Mas aqui a questão não é se ele pode ou não comer. A questão é que muitas vezes ele quer comer e ele não pode, porque não deixam ou porque não entendem que ele tem vontades, que ele tem desejos, que a gente, no caso, pode avançar um pouquinho mais na compreensão e favorecer a ele este momento, esta oportunidade de comer o que gosta, ainda que seja um pouquinho nos últimos dias de vida, nos últimos meses, talvez. E eu deixo aqui para a gente pensar uma citação. A filosofia dos cuidados paliativos exige que se reconheça o significado complexo dos alimentos na vida das pessoas e a profunda importância da sua perda. Parar de comer, não conseguir sentir paladar, não poder comer o que gosta, não conseguir comer porque ou tem uma obstrução, ou porque não consegue mais mastigar e deglutir. São vários os motivos. Ou porque tem uma perda total de apetite e muitas vezes chegar perto de um alimento, a pessoa fica nauseada, passa mal. Ou seja, não importa o motivo. Não poder comer leva a pessoa a um sofrimento que precisa ser reconhecido e cuidado. A gente pode cuidar desse sofrimento dependendo da sua origem de diversas formas, inclusive com suporte psicológico. Mas a gente precisa, primeiro de tudo, reconhecer o problema. O luto na alimentação, ela diz respeito justamente com esse sofrimento que é gerado a partir dessa falta de vontade de comer. Então, a pessoa tem uma doença avançada e progressiva, e nesse momento, muitas vezes é comum você ter uma perda de peso significativa, e essa perda de peso, a pessoa também que leva à perda de massa muscular, isso vai impactar na capacidade física da pessoa, deixando ela mais vulnerável, mais frágil, mais dependente de terceiros, mais fraca, né? Perda de massa muscular leva à fraqueza, leva à perda de independência para fazer, para ter várias atividades de vida diária.
Também tem o impacto da questão da autoimagem, que vai repercutir nas questões emocionais e vai impactar na qualidade de vida. Tudo isso gera sofrimento para esse doente, gera sofrimento para a família. Por isso que a gente precisa prestar atenção nas fragilidades que estão ali envolvidas com o paciente e até que ponto a alimentação ela pode ser corrigida, adequada, adaptada e até mesmo reforçada em algumas situações, e não todas. Tudo isso precisa de uma equipe o quê? Multidisciplinar, precisa ter nutricionista participando dessa avaliação multidimensional do paciente. Eu deixo aqui uma citação do meu livro, o livro que eu escrevi e publiquei em 2020, porque o meu mantra é esse, né? Que a alimentação é cuidado em todo o tempo. Esse é um mantra que eu sigo em todas as minhas aulas, ao longo, né, de mais aí de 7 anos dando aula para os cuidados paliativos, e tem sido um diferencial na minha vida eu trazer essa compreensão porque eu consigo conversar, dialogar com os demais profissionais de saúde e convencê-los o quanto a alimentação é importante para o doente. Então, a proposta dos cuidados paliativos é que cada doente tenha uma alimentação adequada durante a evolução da doença, visando ao controle de sintomas, às necessidades nutricionais, ao prazer e à qualidade de vida, não cabendo mudanças ilógicas na alimentação do doente, exceto que se o mesmo desejar. É claro que quando eu escrevi essa proposta, né, essa forma de adequar a alimentação, né, e o objetivo dela, eu estava visando um grupo de pacientes, que são pacientes oncológicos, que ainda estão em plena consciência e podem fazer escolhas. Nem sempre acontece isso com pacientes demenciados num estágio muito avançado, e também em pacientes que estão já também com perda de consciência internados. Mas, enquanto eles não chegam nessa situação muito específica de incapacidade de tomar decisões, a gente precisa resgatar a autonomia do paciente, resgatar as suas memórias afetivas e dar a eles a oportunidade de fazer escolhas e de poder comer aquilo que gosta enquanto eles têm tempo para isso. Com isso, eu também quero deixar aqui uma outra citação de um trabalho publicado recentemente, no meio do ano, né, em junho de 2025. Eu publiquei um trabalho que é o tema do meu doutorado, da revista Ibero-Americana de Bioética, onde eu falo sobre cuidado nutricional em cuidados paliativos, dentro dessa abordagem da bioética, especificamente da ética do cuidado. E eu trago aqui uma citação para a nossa última reflexão do dia. Portanto, compreender o significado da alimentação na experiência subjetiva de pacientes em cuidados paliativos representa um verdadeiro desafio para todos os membros da equipe, incluindo nutricionistas, que desempenham um papel crucial no processo de tomada de decisão para a gestão do cuidado de pacientes paliativos. Então fica aqui essa reflexão, porque todos nós, nutricionistas, médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, todos nós que trabalhamos na saúde, que estamos cuidando de pessoas, precisamos entender que a alimentação, ela é uma experiência subjetiva e ela precisa ser reconhecida, precisa ser valorizada, precisa ser identificada os problemas que estão associados a ela. E por isso eu peço que você me acompanhe lá na rede social para que você possa conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E se você tiver interesse, também eu estou disponível para lhe oferecer uma tutoria. A tutoria, ela é justamente uma oportunidade de você conhecer o assunto de uma forma mais aprofundada, voltada para o seu conhecimento específico. E eu te oriento para que você possa, eu vou te guiando ali, né, com os conhecimentos de bioética, de nutrição, de cuidados paliativos, para que você possa construir o seu arcabouço teórico, o seu maior conhecimento. Eu deixo aqui a minha gratidão para o meu filho Felipe Benarroz e para a minha nora Bibiana Alves
porque ele que faz a edição dos meus vídeos e ela gentilmente me empresta o meu filho para trabalhar um pouquinho para mim. Então fica aqui a minha gratidão e eu também agradeço a você que tem me acompanhado, que tem estado comigo todos esses vídeos nesse período. Fica aqui as minhas redes sociais para você ir lá, acessar, curtir e a gente se comunica em outros momentos. Um beijo no coração e até a próxima.